Garantir que seus genes perdurem é a missão mais importante na vida de um ser humano. E nós fazemos isso através do ato sexual. Qual a finalidade do sexo? Segundo a ciência chamada psicologia evolucionista, quase todo o nosso comportamento sexual é moldado por uma necessidade premente: repassar em segurança os nossos genes para o pool genético da geração seguinte. When Darwin talked about survival of the fittest, he was basically counting your children. If you have 4 children and I have no children, you live on and I die out. So who you catch as a mate and how many children you can produce that live to adulthood spells whether you win or lose. A vitória ou derrota no jogo do acasalamento depende da atratividade sexual. O pai bem-sucedido é aquele atraente o bastante para conquistar uma mulher que tenha um filho seu. A mãe bem-sucedida é aquela que consegue manter um homem atraído por tempo bastante para criar pelo menos um filho até a idade em que ele possa ter seus próprios filhos. Todas as pessoas que estão vivas hoje são vencedoras de um concurso de beleza que está acontecendo há 4 milhões de anos. Each one of us owes our existence to a long and unbroken line of ancestors, each one of whom succeeded in selecting a mate, attracting a mate, and keeping a mate at least long enough to reproduce, and furthermore raising those children to reproductive age. Segundo os antropólogos, a maioria das características que nos definem como humanos atualmente, o que corresponde a 99% da evolução da espécie, foi determinada quando vivíamos da caça e da coleta de alimentos nas savanas. Foi nessa época que aprendemos a caminhar eretos e a usar ferramentas. E foi nesse estágio também que aprendemos os fundamentos do sexo. Como atrair um parceiro, como deixá-lo excitado e como conservá-lo conosco. Essas estratégias sexuais estão conosco até hoje. Elas são como fósseis vivos capazes de revelar quem nós somos e de onde viemos. Pode parecer um jeito muito pouco romântico de ver o amor e o sexo, mas segundo a psicologia da evolução, nossas escolhas amorosas são governadas por desejos profundamente arraigados, tão profundamente que às vezes nem temos consciência deles. E mesmo que os códigos de comportamento social variem de cultura para cultura, pesquisas revolucionárias mostram que as forças que direcionam o desejo sexual são as mesmas no mundo inteiro. O psicólogo David Buss coordenou o maior estudo já feito sobre os anseios de parceria da humanidade, ouvindo 10 mil pessoas em todos os continentes. Prior to my work, there was practically nothing known about what qualities men and women desired in a long-term partner. So I undertook a study of 37 different cultures from around the world. Algumas das preferências universais reveladas pela pesquisa de Buss já eram previsíveis, para dizer o mínimo. We found some qualities that were universally desired by both sexes. For example, intelligence, dependability, kindness, understanding, good health. These were all universal desires by both sexes. No one said they wanted a mate who was stupid, mean, and disease-ridden. Mas as diferenças constatadas entre homens e mulheres são reveladoras. What men valued more than women was basically 2 things: youth and beauty. Women, in contrast, valued qualities in men that lead to resources over time. Buss e seus companheiros de pesquisa alegam que o motivo para essas diferenças é simples, é um dado da biologia básica.
Todos os dias, os homens americanos produzem juntos mais de 25 trilhões de espermatozoides. Durante sua vida, um único homem produz um número de espermatozoides maior do que o número de habitantes do planeta Terra. Sendo assim, o número de mulheres que um homem pode fecundar é limitado apenas por questões de oportunidade e de vigor. O número recorde de filhos tidos por um único homem são espantosos 888 descendentes gerados por um imperador do Marrocos. Mas as chances de procriação da mulher são limitadas pelo fato de que ela precisa criar os filhos além de gerá-los. Segundo o livro Guinness, o número recorde de filhos tidos por uma mesma mulher foi de 69 crianças nascidas de 27 gestações. E a maioria das mulheres encerra as atividades muito antes disso. Essas diferenças biológicas explicam as distinções naquilo que homens e mulheres consideram atraente no sexo oposto. As mulheres são mais criteriosas. Para elas, a fertilidade é apenas o início da história. Por isso, as mulheres desenvolveram a atração por homens capazes de ajudarem na criação dos filhos. Os homens, por outro lado, estão determinados a gerar o maior número possível de descendentes. Sendo assim, desenvolveram a atração por mulheres no auge da fertilidade. Men are more interested, on average, in women who show signs of fertility and youth. Women who have clear skin and bright eyes and a buoyant personality and a supple figure. The kinds of things that advertise that they will bear healthy babies. Para os homens, o corpo da mulher é como um mapa. Ao longo da evolução, eles foram aprendendo a ver nele os sinais do potencial reprodutivo da parceira. You can't identify fertility directly. Fertility is not stamped on people's foreheads, but physical appearance provides a wealth of potential cues. Foi justamente por causa da seleção natural que os homens desenvolveram essa habilidade. Considerando a média, historicamente, aqueles que se enganaram e escolheram mulheres que não tinham cabelos brilhantes, pele viçosa e músculos firmes teriam tido menos descendentes. Sua participação no pool gênico teria ficado debilitada. Por definição, os homens da atualidade são os descendentes daqueles que acertaram na escolha das parceiras. Mas hoje em dia, perceber os sinais da fertilidade de uma mulher é uma tarefa cada vez mais difícil para eles. One of the interesting features of our modern environment is that our physical appearance is preserved for a much longer time than would have been the case in ancestral times. Our physical appearance degrades in part because we're exposed to the hostile forces of nature, the sun, the weather, and so forth, which age our skin much more rapidly. And so nowadays, women in their 30s and 40s look highly desirable because they mimic the cues of younger women. As mulheres também se sentem atraídas pelos sinais de vitalidade e vigor nos homens, tais como pele perfeita, maxilar definido e ombros largos. Mas a seleção delas também leva em conta aspectos mais sutis do comportamento masculino, o andar decidido, uma expressão facial animada e muita vivacidade. Physically, women look for qualities in men that are correlated with health and vigor and also social ascendance, signs that the guy will be socially dominant. So they tend to go not for the muscle-bound men, but men who have good muscle tone, who are perhaps above average in height, who are signals that they will be good hunters and good protectors. Mesmo hoje em dia, os homens altos costumam ser vistos como mais poderosos e, portanto, mais atraentes. Statistically, tall men do better with women. They're more attractive. One study was done of personals ads that found that men who advertised themselves as being 6 feet taller or taller had more responses from females than men who didn't mention their height. So height is definitely an attractant for women. Nas sociedades ocidentais, os homens altos tendem a ser mais bem-sucedidos. Eles ganham mais dinheiro e são promovidos mais rapidamente que seus companheiros mais baixos. If you look at the American presidents over the last century, almost all of them have been over 6 feet tall. In one presidential election,
where Mike Dukakis ran against George Bush. George Bush made a point of standing next to his shorter opponent, thereby emphasizing the height differential. And people react to this and go for the taller man. Mas não é só de um corpo que as mulheres estão atrás. Muitas vezes os atributos físicos são menos importantes que sinais que revelem sucesso material. Para as mulheres, o romance caminha lado a lado com as finanças. For millions of years, a woman needed a mate to help her rear her young. They were traveling in these little hunting and gathering bands, and she needed a mate who was able to bring her more food and who was able to protect her in a very difficult environment. And so women acquired a drive to find men who could provide for them and protect them. Essas preferências fundamentais ainda podem ser observadas hoje em dia. Em termos evolucionistas, faz mais sentido para uma mulher escolher um homem que tenha recursos para prover a família. E além de as mulheres saberem disso, os homens sabem que elas sabem e moldam seu comportamento segundo esse dado. Young men will walk through the streets of New York City with a big boombox, a big radio, and lots of gold chains around their necks. Older men will wear a Rolex watch or drive a very fancy car, and in fact try to advertise more wealth than they really do have. Evidências convincentes dos critérios de atração entre os sexos foram tiradas de uma fonte inusitada. Os psicólogos encontraram informações preciosas sobre os nossos desejos mais profundos nas seções de anúncios pessoais dos classificados de jornais e revistas. Personal ads are a good place to examine mate choice. People get very quickly to the bottom line. They're given a limited number of words. They're actually interested in meeting a mate, so they often very clearly show what it is that people are actually after. O estudo feito por Douglas Kenrick sobre anúncios de solteiros do mundo todo confirma a tese de que homens tendem a buscar parceiras mais jovens, enquanto as mulheres buscam sinais de maturidade, prosperidade e posição social. Os anúncios colocados por mulheres trazem a expressão estabilidade financeira cerca de 11 vezes mais que os publicados por homens. E pela maneira como os homens e mulheres se descrevem nesses anúncios, fica claro que ambos sabem muito bem o que o sexo oposto está buscando. As mulheres fazem descrições dos atributos físicos usando palavras como voluptuosa, bonita ou maravilhosa. Os homens preferem termos que revelem ascendência social, possuidor de casa própria, nível superior, profissional bem-sucedido e, se moram num bairro valorizado, eles informam isso. Mas o estudo também mostra que as pessoas são influenciadas não apenas pelo que querem, mas pelo que acham que podem conseguir. A man has to take into account the likely response of women when he takes out an advertisement. If not, every man might ask for a beautiful 24-year-old Hollywood actress, and every woman might ask for John F. Kennedy Jr. But not all women are going to get John F. Kennedy Jr., and not all men are going to get the female equivalent of John F. Kennedy Jr. So when people do take out these advertisements, it makes sense that they are trying to consider what the market possibilities are for them. Mulheres mais velhas ou que já tenham filhos ficam em desvantagem no mercado sexual, portanto, elas tendem a ser menos exigentes na busca de um parceiro. No caso dos homens, a questão é o dinheiro. Homens mais velhos e sem dinheiro podem ter dificuldade em encontrar uma parceira qualquer, ao passo que homens mais velhos com uma boa situação financeira podem ser mais seletivos. Mas alguns psicólogos questionam se esses desejos aparentemente universais são realmente consequência do processo evolutivo ou apenas um produto das disparidades econômicas. It could be totally a question of economics, the reason why women are attracted to older, more ambitious, industrious men. It could be simply that in almost every society throughout the world, women are powerless and poor compared to men, and therefore the only way they can get their hands on resources is through men. Esses psicólogos dizem que as explicações evolucionistas não levam em conta a influência da sociedade sobre nós. The idea that there's some genetically implanted thoughts which makes me want to go for a Spice Girl or a young, sexy girl, and something that makes a woman go for, Henry Kissinger, is absolutely debatable. It could easily be that they're socialized to want to be like that and that the society forces them to. Boy, I'm in
Mas os partidários da psicologia evolucionista apontam os resultados de diversos estudos culturais e históricos das diferenças entre os sexos no mundo inteiro. What social scientists often tell the media is that we can blame these things on MTV. MTV has beautiful, attractive women and competitive males and so forth. The evidence that we've been collecting suggests that that answer is probably incorrect, that we should probably blame DNA at least as much as MTV. As regras da atração sexual são muito diferentes para homens e mulheres. Mas será que hoje em dia elas estariam sendo redefinidas, colocando as mulheres na posição de caçadora? Imagine que uma pessoa atraente do sexo oposto se aproxime de você e diga: I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? Como você reagiria? Would you like to go to bed with me? What, for free? I find you quite attractive. Would you go to bed with me? Sure. Is here good? Se você for um homem, as estatísticas indicam que 3 a cada 4 de vocês responderiam sim. Your place or my car? Yes. Would you like to go to bed with me? What? Get out of here. Hi. Mas se você for como 100% das mulheres dessa pesquisa feita numa universidade da Flórida, sua resposta seria um não bem enfático. E você ficaria ofendida. Would you like to go to bed with me? Are you kidding me? Who the hell do you think you are? No. Absolutely not. Even the men who declined the sexual request, many were apologetic about it. They said things like, my fiancé is in town, my parents are in town, perhaps I could take a rain check. Very different reactions than the women. Essa experiência simples, mas eficaz, mostra que homens e mulheres reagem de maneira muito diferente a propostas puramente sexuais. A evolução levou os homens a quererem aproveitar quase todas as oportunidades de fazer sexo. As mulheres têm muito mais coisas em jogo e desenvolveram uma postura bem mais cautelosa. E por causa dessa seletividade maior das mulheres, os homens precisam se esforçar para serem notados. No mercado sexual, a seleção natural transformou os homens em vendedores obstinados e as mulheres em consumidoras exigentes. Os homens evoluíram para se tornarem peritos em insistir até o fim. As mulheres se fazem de difíceis e isso traz resultados vantajosos. Pode aumentar o valor dela aos olhos de um parceiro em potencial. É uma boa maneira de testar a fidelidade dele e sua disposição de investir recursos. A woman who plays hard to get is in essence signaling to the man that she is not a loose woman, that she's not going to be playing around, and that she will be sexually faithful if they develop a long-term relationship. Mas as coisas não são tão simples assim. Do aspecto evolucionista, pode haver vantagens em se fazer de difícil, mas se a mulher quer mesmo um parceiro, ela também precisa se fazer notar. Isso pode explicar os resultados fascinantes de um estudo feito pela Universidade de Viena. Os pesquisadores tiraram fotografias instantâneas e colheram amostras de salivas de mulheres jovens em boates. A partir das fotos, eles fizeram registros sobre o tipo de vestimenta delas, incluindo o quanto de pele estava à mostra. A partir das amostras de saliva, eles puderam determinar o estágio do ciclo menstrual de cada uma e descobriram que quando estão ovulando, as mulheres usam mais maquiagem, mais acessórios e roupa mais reveladoras, possivelmente numa tentativa inconsciente de se tornarem mais desejáveis. O comportamento dos homens também parece incoerente. Se por um lado a evolução os levou a uma relativa promiscuidade, muitos homens rejeitam o mesmo tipo de comportamento nas mulheres. O motivo para essas posturas aparentemente contraditórias, tanto em homem quanto em mulheres, está no fato de que ambos os sexos desenvolveram estratégias diferentes para buscar parceiros para relações duradouras ou passageiras. Para a mulher, é importante saber o que o homem está procurando. A curto prazo, o homem está simplesmente em busca de sexo e ficará satisfeito com uma mulher que queira a mesma coisa. Mas para relações duradouras,
O homem quer uma mãe para seus filhos e uma postura muito liberal e promíscua pode acabar afastando a pretendente. A man is much less likely to fall truly in love with you if you have a reputation for high promiscuity than if you don't. It's not fair, but it seems to be a fact of life that I don't think is going to fundamentally change anytime soon. And you know, this is something I think women deserve to know. I mean, mothers have been telling them this for centuries. Na verdade, as evidências indicam que a maior parte das mulheres tem consciência disso. Quando os pesquisadores perguntaram às pessoas quantos parceiros sexuais elas gostariam de ter nos próximos 2 anos, os homens responderam com números em torno de 8, enquanto as mulheres falaram em apenas 1 ou 2. Mulheres que estão em busca de um parceiro também têm consciência das diferenças entre uma relação curta ou duradoura. When women go for short-term mating, they place much more of an emphasis on physical appearance and sexiness of their partner, and hence younger men are more highly desirable to them. When they go for the long-term mate, however, they typically go for a man who's older than they are. Possivelmente a maior revolução social do século XX foi o surgimento das mulheres economicamente independentes. Era de se esperar que mulheres assim fossem dar menos ênfase ao aspecto financeiro e material na busca de um parceiro. Mas o estudo feito por Doug Kenrick com os classificados pessoais mostra outra coisa. Pesquisando anúncios de mulheres ricas e bem-sucedidas profissionalmente que normalmente buscam parceiros para relacionamentos duradouros, Kenrick descobriu que o desejo por um companheiro mais velho e mais bem-sucedido ainda está arraigado. We looked at singles advertisements that were taken out by women in the Washingtonian magazine. We separated out only the ads in which the women said that they were either wealthy, that they were professional, they had jobs, and some of them in fact specifically said, I have several houses in different parts of the United States, I'm very well off. What were they looking for? Were they looking for young, attractive men? No, they were looking for the same thing that poorer women look for. They were looking for older men. Por que será que, apesar da revolução nos papéis sociais, as preferências das mulheres independentes da atualidade não parecem ter mudado tanto? Theoretically, over time, it might be the case that if there's been a long history of women having had lots of resources, that we might start to see some changes in female choice. But remember that our ancestors lived under hunter-gatherer conditions for hundreds of thousands of years, and we've only had the condition of women having some wealth and some power of a financial sort. To the extent that they do in modern society, it's only been going on during this century. Mas o maior enigma para os psicólogos evolucionistas é a existência de atração entre membros do mesmo sexo. Se o sexo está totalmente ligado à evolução e a evolução consiste em passar sua carga genética para a geração seguinte, como explicar uma forma de atração sexual em que a possibilidade de gerar um filho em tese é inexistente? Homosexuality is a mystery or great puzzle from an evolutionary perspective. Actually, it's a puzzle from all theoretical perspectives, including the most radically environmentalist theories, you know, because we are in fact bombarded with media images of heterosexual couples and in the movies, in the ads and so forth. And so all of our environment, our teachers, our parents are pushing us in the heterosexual direction. So it's a puzzle on that theory. Why would you have a non-trivial percentage of homosexuals? Esse tema tem atraído pesquisas intensivas. Já se falou muito sobre a existência do gene da homossexualidade, mas nada foi provado. E os defensores dessa hipótese ainda precisam explicar por que é tão comum ver homossexuais filhos de pais e avós heterossexuais. De qualquer forma, os estudos sobre comportamento gay revelam resultados interessantes. O comportamento sexual dos homossexuais masculinos se parece com o dos homens do mundo todo, exceto pelo fato de que os gays, sem ter que enfrentar a barreira do recato feminino, parecem mais promíscuos que os homens heterossexuais. What's interesting is that gay men are feminine in their sexual orientation, but they're entirely masculine in their pursuit of casual sex. Gay men tend to be wildly more promiscuous on average than lesbians, having hundreds, and in some cases thousands of sex partners. Lesbians, in contrast, like their heterosexual counterparts, place less of an emphasis on physical appearance and tend more to seek
an emotional, close, committed relationship with another woman. Mas isso levanta mais problemas para os psicólogos evolucionistas, porque gays e lésbicas apresentam as mesmas estratégias de conquistas que homens e mulheres heterossexuais se eles não terão o benefício da reprodução. Uma explicação possível é considerar que aspectos diferentes do comportamento sexual são ativados e desativados independentemente uns dos outros. Most ways, homosexual men are acting as if they were on the heterosexual male reproductive plan. All of this suggests that mating is under the control of a number of independent mechanisms. And if one switch is thrown, the switch that says go for a man versus go for a woman, it doesn't mean that all of the other switches are thrown. In a sense, homosexual men look as if all of their switches are in the sort of default heterosexual setting. Mas qualquer que seja nossa orientação sexual, são necessárias certas formas para nos atrair. Na campanha publicitária genética, nossos corpos servem como outdoors. E o que importa, na verdade, não é o tamanho, e sim a forma. Mais especificamente, a proporção entre nossa cintura e os quadris. O corpo feminino ideal é mais delgado na cintura e mais largo nos quadris, como a forma da garrafa da Coca-Cola. A relação entre a medida da cintura e a do quadril dá a ideia da distribuição da gordura corporal, e proporções equilibradas são vistas como um sinal positivo de saúde e fertilidade. If you went to a pool and you saw a woman lying on her stomach and you couldn't see the face, it doesn't really matter, because waist-to ratios still give you a hint whether a woman is attractive or not. So you could get lots of information looking at the back side of the woman by paying attention to waist-to ratio. So you can actually go to a pool and you can get men who will say, gee, what a stunningly beautiful woman, although you haven't seen the face. At Atlantic City 25 years ago, the Miss America beauty pageant, and everyone can draw his own conclusions whether styles and beauty have changed in a generation. Numa mulher com as clássicas medidas 90, 60, 90, o número da relação cintura-quadril fica em 0,67. A cintura tem exatos 2/3 da medida do quadril. As tendências da moda feminina podem ter mudado ao longo da história, mas as preferências fundamentais por uma silhueta atraente permanecem constantes. A moda atual determina, por exemplo, que as correntes da Miss América sejam 20% mais magras que no final dos anos 30, mas a relação entre cintura e quadril permanece a mesma, girando em torno de 0,7. A estrela Marilyn Monroe e a top model Kate Moss têm silhuetas muito diferentes, mas a relação cintura-quadril das duas é exatamente a mesma. As medidas de cintura e quadris das top models da famosa agência Elite revelam a mesma coisa. E trata-se de mulheres cuja carreira é fundamentada na aparência. Não é um mero acaso. Mas por que a relação cintura-quadril tem um papel tão importante na química da atração? O corpo feminino em forma de violão é tão apreciado que isso deve ter relevância em termos evolucionistas, como um sinal para os homens da saúde e fertilidade da mulher. Durante a puberdade, uma menina típica acumula cerca de 15 quilos de gordura na região dos quadris e das coxas. Essa gordura localizada faz a relação cintura-quadril nas mulheres ficar bem diferente da masculina. Esses quilos extras contêm as 80 mil calorias necessárias para sustentar uma gravidez. Essas calorias extras só são usadas no último trimestre da gestação, quando o cérebro do feto está se desenvolvendo, e durante a amamentação. Elas ficam armazenadas como uma reserva energética de emergência para períodos de fome ou estresse. E se essa gordura desaparece, a mulher para de menstruar. Portanto, a silhueta modelada por ela é um bom termômetro do potencial reprodutivo. Estudos em clínicas de ela é um bom termômetro do potencial reprodutivo. Estudos em clínicas de fertilização in vitro mostram que mulheres com uma relação cintura-quadril mais alta têm mais dificuldades para engravidar. Devendra Singh diz que essa infertilidade está mais ligada à distribuição da gordura corporal que à proporção total dela. What we are saying here then, that to argue that the body fat is bad is simply not true. What really matters,
where do you have that body fat? So you can have a woman who is overweight, but is carrying that extra weight in the lower body part. She is a perfectly healthy woman. Mas será que essa preferência masculina é puramente um fenômeno da cultura ocidental? One of the ways you can ask whether there's a universal mechanism saying these are the attractive women is to go to other culture, but then people say, but there's a contamination because they've been watching same movies, they've been watching same kind of magazines, television program. So what one needs is to get a tribe which is isolated from media effect. Ainda existem algumas tribos indígenas na América do Sul que tiveram pouco contato com o mundo exterior. Houve missionários que lhes ensinaram espanhol e passaram os preceitos bíblicos. Mas fora isso, seu estado de isolamento é completo. Devendra Singh descobriu que os homens da tribo Xiviar, do Equador, se sentem atraídos pelo mesmo tipo de silhueta que os das civilizações ocidentais. Diante dos desenhos mostrados por Devendra Singh com mulheres com tipos diferentes de relação cintura-quadril, os Xiviar mostraram as mesmas preferências que os americanos e europeus. Porque es medio raras, tiene no cintura bonita no tiene, y cambio estas bonitas, una checa, medio corva, nalgoso. And what you find your amazement that they select the same woman, 0.7, which European and American select. But what is more intriguing, that they say she can have 6, 7, 8 babies and she's very healthy. De otra, entre dos están, es nalga medio así nalgota, puede tener la guagua también, puede tener 8 o 10 o 6. Vuelta nalga recta no sabe tener, a veces no tiene, como no pueden tener guaguas, así sufren 3 días, así 4 días. Esses povos nativos isolados relacionam claramente a beleza feminina ao potencial reprodutivo. A perfect figure is something that very few of us ever achieve. But even good lines are helped and preserved by a nice, snug little girdle. Devendra Singh diz que as próprias mulheres têm consciência da importância da relação cintura-quadril como um mecanismo de sedução. You're in a bikini, you see an attractive man, you suck your stomach in. This should be a universal phenomenon. You should never get a fashion which says, I'm going on a date, let me make my waist bigger. E isso também se aplica aos homens. Quando a mulher avalia o corpo masculino, a relação cintura-quadril também é importante. O homem ideal teria essa relação em torno de 0,85 a 0,95, com a cintura levemente mais delgada que as nádegas. No corpo masculino, isso funciona como sinal de saúde e vigor reprodutivo. O peso excessivo concentrado na região abdominal do homem pode ser metabolizado rapidamente. Ele seria útil numa caçada em que não houvesse tempo para comer durante alguns dias. Quando a cintura de um homem tem a mesma medida ou uma medida maior que a dos quadris, sua silhueta não parece saudável. Mas homens com uma cintura delgada demais podem parecer excessivamente femininos. Depois de tanta atenção dispensada aos quadris e à cintura, vamos passar para um ponto do corpo que fica um pouco acima. Nós já nascemos com uma concepção de beleza ou ela é aprendida? Os cientistas da Universidade do Texas estão desafiando a teoria convencional que diz que padrões de beleza são transmitidos culturalmente. Num estudo recente, bebês foram colocados diante de pares de rostos, alguns considerados atraentes pelo senso comum e outros feios. Todos os bebês passaram mais tempo olhando os rostos bonitos, sugerindo que esse critério de beleza pode ser inato. Se nós herdamos os critérios para avaliar a beleza, podemos presumir que esses critérios sejam universais e valham para todas as culturas. E novas pesquisas indicam que isso é verdade.
Essa mulher não existe de verdade. Ela é o produto dos desejos combinados de mais de 10 mil homens e mulheres pesquisados no mundo todo. Através da internet, essas pessoas participaram sobre o maior estudo já feito sobre padrões de beleza facial. Seguindo as instruções mostradas num site da Universidade do Estado do Novo México, os internautas deixaram registradas suas reações a uma série de rostos. O computador converteu essas reações em algoritmos sofisticados que reproduzem a complexidade da evolução humana. So an individual then is shown a set of faces, maybe 30 faces, generated from random binary strings. So these are random faces, and all they have to do is rate them for beauty using the keyboard on a beauty scale. And then the interesting thing happens, because now we begin to read together the faces by crossing over these binary strings like they're genes and exchanging pieces between them, and mutations occur. Os rostos que atraem a maior parte das escolhas, os considerados mais atraentes, se reproduzem mais que os menos atraentes. Com o passar das gerações de rostos virtuais, eles vão ficando cada vez mais atraentes. What is remarkable here is the agreement between people from all different backgrounds. So we think there's a big consensus on what a beautiful face is like. A comparação entre esses dois rostos revela as diferenças significativas entre um rosto típico e um rosto idealizado. This attractive face is more symmetrical, no blemishes. From our viewpoint, we're interested in the fact that it has much fuller lips than the average face, and it has a much shorter distance from the eye to the chin compared to the average face. It has larger eyes, very clear whites to the eyes, and less bushy eyebrows. So it's quite different from an average face. Mais uma vez, o rosto revela sinais sobre a qualidade da nossa carga genética. Na mulher, queixo pequeno e lábios cheios são importantes, pois sinalizam a efervescência dos hormônios femininos na puberdade e são uma indicação de fertilidade. Os traços exagerados dos homens atraentes também resultam da ação dos hormônios durante a puberdade. E mais uma vez, essa atração remete ao nosso passado na linha de evolução. Remember that we spent 99% of our evolution in hunter-gatherer societies. So men's faces have the characteristics of a hunter. They have large nostrils, large mouth, sunken eyes, bushy eyebrows, set low down in the head. Now the eyebrows are important because if you run, you sweat. And the eyebrows keep the sweat from running into your eye sockets. Big jaw, large muscles in the lower jaw. These are the characteristics that people find attractive in males. Victor Johnson acredita que essas características fundamentais são consideradas atraentes em qualquer lugar do mundo. Chinese could judge very well what is an attractive Caucasian face, or we could judge what is an attractive Chinese face. Now they have their local characteristics, their local features that are important for survival in that local environment, but these sexually selected characteristics, the smaller jaw and the fuller lips, these characteristics are universal. So they would be found attractive across cultures. Mas o que acontece dentro de nós quando sentimos atração por alguém? Os cientistas estão começando a conseguir medir nossas reações a rostos bonitos ou feios acompanhando a chamada onda cerebral P3. Nesse gráfico vemos uma série de respostas positivas a um rosto bonito, provocando um movimento ou desvio para baixo. Quanto mais bonito for o rosto, mais acentuado será o desvio. Whenever you flash a picture in someone's eyes, you can record the 1 second of brainwave right after that picture is presented. And there's a large positive deflection in this brainwave that seems to correlate with the person's assessment of the beauty of that face. So we've been looking to see how this component changes as we change the characteristics of a face. And it does. And more attractive faces cause a much larger late positive component. E se você quer ter as medidas certas para o jogo do acasalamento, é importante que elas sejam iguais dos dois lados.
Para os cientistas, a simetria corporal indica a habilidade de enfrentar bem os percalços da vida. A assimetria ou desvio do eixo central do corpo pode ser causada por genes inferiores, desnutrição, parasitas ou poluentes. A puberdade é uma época difícil em termos de simetria, pois as explosões hormonais típicas do período podem provocar novas assimetrias em nossos corpos. O grau de simetria do nosso corpo informa quão bem enfrentamos os diversos desafios lançados pelo ambiente sobre nós desde o útero. A importância da simetria ficou mais clara nas pesquisas com inseto que mostraram que machos com asas assimétricas não conseguem atrair parceiras para a reprodução. Pesquisas semelhantes mostraram que simetria é importante para diversas outras espécies animais, inclusive, segundo alguns estudos, a própria espécie humana. Os pesquisadores da Universidade do Novo México descobriram que as pessoas que conseguem boa pontuação nos testes de atratividade do rosto também são as com maior simetria. I've measured Clinton's face, and he's much more symmetric than average. Traçando linhas entre os elementos duplos do rosto, como os olhos e as bochechas, e do centro para os lados do nariz, da boca e do maxilar, Randy Thornhill consegue uma medida da simetria geral do rosto. No caso do ex-presidente Clinton, os pontos centrais estão alinhados, indicando uma simetria quase perfeita. Paul Newman is a good example of a male actor with the perfect face, very symmetric face. He has very well developed testosterone markers in the face, a massive lower face, big jaw, chin, and he could act some too. So you see in these people, in part, they're selected, whether they be politicians or actors, on the basis of these Darwinian beauty principles that we all bow down to. Os psicólogos evolucionistas dizem que os homens com alto grau de simetria terão mais sucesso no repasse dos seus genes para a geração seguinte. Our work on symmetry in sex has shown that in men, symmetric men report having had more sex partners in a lifetime than asymmetric men, and symmetric men also begin their sex lives earlier in life. Symmetric men also access sex quicker after meeting a romantic partner compared to asymmetric men. Symmetric men are more attractive, and this gives them more opportunity for a more active sex life. And so therefore they have more sex partners, they have more opportunities for infidelity, they stimulate more orgasms during copulation. Segundo os estudos de Thornhill, estudantes do sexo masculino com uma simetria corporal quase perfeita entre mãos, pés, orelhas e cotovelos declararam ter tido um número total de parceiros sexuais quase 20 vezes maior que aqueles com corpos assimétricos. Pesquisas recentes indicam que até mesmo a simetria cerebral está ligada à simetria corporal. The work on brain symmetry makes very compelling the idea that symmetry is an important component of mate choice. A mate chooser, choosing on the basis of symmetry, has information about the deep quality of the individual, all the way to the individual's nervous system itself, the developmental integrity of the nervous system itself. Thornhill e seus companheiros de pesquisa descobriram que pessoas com maior simetria corporal tendem a ter um QI mais elevado. E numa pesquisa que usou exames de ressonância magnética, também foi descoberto que em pessoas mais assimétricas, as partes do cérebro que processam a linguagem se mostram mais irregulares. E a estrutura que liga os dois hemisférios cerebrais, o corpus callosum, tende a ser menor. A simetria pode ser uma característica altamente desejável em homens e mulheres, mas nem todas as pessoas vão consegui-la num parceiro. Everybody wants a brilliant mate, but you have to be brilliant yourself to get one, because everybody wants a brilliant mate. Everybody wants a beautiful mate, and individuals are sorted on the basis of attractiveness. That's been known for a long time. A nossa nova consciência sobre o poder da beleza tem um preço. A maior parte de nós se descobre longe da perfeição, mas isso não nos impede de embarcar numa jornada sem fim rumo à excelência. Beauty is like sugar, it feels good to us, but remember that these programs came about in a completely different environment from the one we now live in.
For example, if you were living in a hunter-gatherer society and you liked the taste of sugar, you would eat ripe fruit because that's where all the sugar was. And now that we've separated the sugar from the nutrient, now we're eating sugar and it's actually detrimental to our health. But we still have this little biological program to like the taste of sugar. Na sua pior faceta, nossa obsessão pela beleza nos levou aos excessos do fisiculturismo e da cirurgia plástica sob forma de silicone e anabolizantes. Quando não estamos tentando acentuar as curvas da nossa silhueta, estamos lutando para eliminá-las. Mas com tantos esforços para alcançar o corpo perfeito, podemos estar negligenciando o nosso órgão sexual mais importante. A atração física tem limites. Você pode ficar encantado por um rosto forte ou um corpo simétrico e descobrir que o dono os desperdiça assim que ele abre a boca. Na ciência do sexo, a inteligência tem um papel determinante. Good, how are you? Good. Oh, I was wondering what you were doing later. Later today? Certos homens ainda não se deram conta das possibilidades do seu cérebro como um órgão sexual. Can I take you out to lunch? You know what? I gotta go. Why so sudden? Intelligence has probably been extremely important to both sexes for the last 4 million years. On the grasslands of Africa millions of years ago, a woman wanted a man who was smart enough to corner a gazelle and come home with a good dinner. A man wanted a woman who was smart enough to find honey and other scarce resources, and clearly a woman who was smart enough to raise a baby. No mundo em que somente a capacidade de correr depressa já não bastava, os seres humanos desenvolveram cérebros enormes para garantir a sobrevivência dos seus genes. From an evolutionary perspective, the design of our bodies and the design of our minds are all products of a long evolutionary process of selection, and so we are basically reproductive machines, survival and reproductive machines. That's all that evolution designed us to do. Now, it designed us to do this in a complex and circuitous way, and so we have these huge brains, 1,400 cubic centimeter brains that we carry around on top of our shoulders to perform these complicated tasks necessary for survival and reproduction. O cérebro humano funciona como a cauda do pavão, como um sinalizador no jogo sexual. No pavão, o estado da cauda indica para a fêmea que o macho que a possui é forte e vigoroso. Da mesma maneira, o cérebro humano pode revelar inteligência e adaptabilidade, boas qualidades para um parceiro em potencial. Além disso, pessoas inteligentes tendem a possuir também outras qualidades. More intelligent people, in fact, are upwardly mobile. They have higher incomes, so that's one thing. Second is social status. Intelligent people tend to be upwardly mobile in social status. And third, intelligent people are also surprisingly tend to be more physically healthy. They tend to live longer than people who are less intelligent. So intelligence is actually an important marker for resources and health. Forgive me, Father, I have sinned. Mas por que será que os seres humanos desenvolveram o charme, a loquacidade e o gosto pela música, por exemplo? Essas qualidades não contribuem diretamente para as suas chances de sobrevivência. Ser capaz de cantar não fará de ninguém um caçador melhor, mas talvez revele outras qualidades atraentes. In order to gain high social status, you have to take risks. Imagine our ancestors sitting around the campfire after a hunt, telling stories of the hunt and so forth. The man who took risks to tell the story, to put himself out there, to draw the attention of the group, would have elevated himself in social status. As mulheres buscam um parceiro com uma boa posição social. Sendo assim, faz sentido, em termos evolucionistas, que elas coloquem a inteligência como uma característica importante em um possível parceiro. E os homens, será que eles estão dispostos a deixar o quesito inteligência totalmente de lado na busca de parceiras? Hi, what are you reading? Mais uma vez, a resposta parece ser diferente conforme o interesse em uma relação mais fugaz ou mais duradoura. Em uma pesquisa, perguntou-se a homens e mulheres qual o grau mínimo de inteligência que eles aceitariam numa pessoa com quem fossem namorar.
Tanto homens quanto mulheres responderam que seria uma inteligência na média. Então perguntou-se aos mesmos homens e mulheres qual seria o grau de inteligência necessário num parceiro para que fizessem sexo com ele. As mulheres disseram que nesse caso teria que ser claramente acima da média. Os homens disseram que nesse caso seria bem abaixo da média. Não é de admirar que a inteligência não seja um critério determinante na escolha de parceiros para o sexo casual, mas a história fica diferente quando os homens pensam em termos de longo prazo. When you look at long-term relationships, what we find is that the sexes begin to look very similar. In fact, they're virtually identical in terms of their criteria for intelligence. Both sexes want someone who is quite intelligent for a steady dating partner, and even more so for someone they're going to marry. A atração vai além da química entre os corpos. Na busca de companheiros para relações duradouras, semelhante atrai semelhante. Procuramos alguém que não apenas seja parecido fisicamente conosco, mas também intelectualmente. Num mundo onde todos têm as mesmas habilidades para a caça, pelo menos nas prateleiras do supermercado, atributos como talento para a arte, genialidade matemática ou a capacidade de contar bem uma piada são mais vantajosos para nós do que foram em nosso passado evolutivo. E no mundo onde as ameaças físicas diminuíram, a atração sexual é a chave para assegurar o nosso quinhão de imortalidade. Então, da próxima vez que você estiver nos braços de alguém, lembre-se, provavelmente essa pessoa está querendo só os seus genes.